Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Saudade. Desejo vocês que estejam bem, que vocês possam estar se cuidando. Hoje a gente vai fazer algo diferente, não é videoaula. Acaba sendo uma videoaula, mas é uma revisão. Eu vou aproveitar a correção do gabarito, a correção das atividades da avaliação simulado avaliativo 2, e aí vai servir como uma revisãozinha, ok? Vamos para a primeira pergunta. Cite as principais diferenças entre a extinta União Soviética, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e a Comunidade de Estados Independentes. Vamos lá. Primeira coisa, a URSS ela não era um bloco econômico. Ele era um Estado socialista localizado na Eurásia, ou seja, parte de alguns países era da Europa e parte da Ásia, ok? Que ficou extinta em 1991. Essa união ela tinha como objetivo centralizar o comando do Partido Comunista, ok? E tinha como objetivo também consolidar e ampliar a atuação do sistema político socialista no mundo durante a Guerra Fria. Já o SEI é um bloco econômico que SEI significa Comunidade dos Estados Independentes, que foi criado após o fim da antiga União Soviética, ok? Então, a União Soviética foi um Estado socialista, composto por vários países. Já o SEI não, é um bloco econômico composto por vários países ex-socialistas da antiga União Soviética, e cuja cabeça é a Rússia, ok? Os objetivos eram um pouco diferentes. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as possíveis razões que levaram a Rússia a criar, faltou a palavra aqui, eu falei ciar, é criar o SEI? Gente, é meio claro isso daqui. Por quê? Na antiga União Soviética, quem era o cabeça? A Rússia. E a Rússia era disparado o país mais desenvolvido dentro daquele Estado socialista. Era a região mais desenvolvida economicamente. E ela acabava exercendo uma influência muito grande sobre os demais países que compunham a União Soviética e também os países espalhados pelo mundo durante a Guerra Fria, que também adotaram o sistema socialista como sistema político e econômico. Com o fim da União Soviética, Cuba, com desejo de não perder essa influência e também para não perder o seu desenvolvimento econômico. Por que não perder o desenvolvimento econômico? Havia uma relação de dependência, sempre houve, da Rússia com os países. Rússia comprava matéria-prima barata dos países que faziam parte da União Soviética, e a Rússia vendia produtos industrializados para os demais países da União Soviética. Com o fim da União Soviética, Cuba ficou com medo de perder essa parceria entre os países. Então, juntamente com alguns outros mais desenvolvidos, criou o SEI. O objetivo era criar políticas que fizessem com que esses países continuassem dependentes também da Rússia e dos países mais desenvolvidos da antiga União Soviética. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Cite as principais características do bloco econômico SEI. Vamos lá. Cada país dentro da Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Econômica... Eita! Os países que fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, estou com União Europeia na cabeça. Todos os países da Comunidade dos Estados Independentes, eles ganharam uma independência. O slogan era que todos os países que fizessem parte, que aderissem ao novo bloco econômico criado pela Rússia e alguns outros países, teriam a sua independência política de gerir o seu Estado garantida, ok? Só que isso, como a gente sabe, não é tão assim. Acaba que, embora o nome seja Estados Independentes, eles continuam ainda tendo uma relação de interdependência da economia da Rússia, ok?
também tem como objetivo a centralização das Forças Armadas, coisa que não deu muito certo. Muitos países não aceitaram isso, porque ficaria sob a gerência da Rússia as Forças Armadas unificadas, ou seja, todos os países deveriam ter obediência à Rússia quanto à sua defesa territorial assegurada. Então, acabou que isso não deu muito certo. A criação de uma nova moeda, o rublo russo, alguns países aderiram, outros não. E também os países teriam autonomia de deixar o bloco em qualquer momento que quisessem, só que teria que avisar com bastante antecedência. É bem curioso pensar sobre isso, dessas características, porque a maioria delas não são tão fidedignas, como está na cartilha. Porque Letônia, Estônia e Lituânia são 3 países que faziam parte da antiga União Soviética, que não aderiram ao Bloco Econômico SEI e entraram dentro da União Europeia. Olha só. E esses 3 países receberam retaliações da Rússia no isolamento do fornecimento de energia, porque a Rússia pode não ser um país muito desenvolvido, ele é um país emergente, mas é indiscutível a sua força no que se refere a fornecimento de energia. Então, a Rússia acabou usando como poder de barganha para que até muitos países não saíssem do SEI e fossem para a União Europeia ou tentassem entrar na União Europeia com a ameaça de perder o seu principal fornecedor de energia. Ok? Próxima pergunta. Por que é possível afirmar que a Eslovênia é um exemplo de superação entre os países da antiga União Soviética? Cara, a resposta já vem na pergunta. Ele era um país da antiga União Soviética. Logo, era um país socialista, que não tinha um grande desenvolvimento econômico. Então, a primeira parte, ele fazia parte da antiga Iugoslávia, ele fazia parte da antiga União Soviética também. Também o seu território foi invadido por tropas iugoslavas, porque no momento em que a Eslovênia quis se desvincular da antiga Iugoslávia, as tropas invadiram seu território. Então tiveram confrontos armados e com a intervenção da União Europeia, houve um cessar-fogo. Então, nesse quesito, a União Europeia já começou a investir maciçamente na Eslovênia, porque acreditava no seu grande potencial de desenvolvimento econômico. Ele era um país de regime socialista e que se transformou num país de sistema político-econômico capitalista. Todos os países, a maioria, melhor dizendo, dos países europeus, do leste europeu, e que faziam parte da antiga União Soviética ou que eram socialistas, eles hoje amargam um patamar de países com menor desenvolvimento econômico dentro da Europa, por causa desse processo, porque não é fácil para um país viver uma fase de transição de um sistema socialista para o capitalista. Demanda muito tempo para que a industrialização, para que a economia ela se consolide e que tenha condições de enfrentar a concorrência tão forte no mundo capitalista, no mercado internacional. Ele não possuía um grande desenvolvimento econômico no período da União, que ele fazia parte do território da Iugoslávia e fazia parte da União Soviética, mas hoje a Eslovênia é um dos países mais desenvolvidos da antiga União Soviética e hoje ele faz parte da União Europeia. Por isso, ele pode ser considerado de superação. Vamos para a próxima pergunta. Quais seriam as razões que levaram ao fim da União Soviética? São muitos. Eu vou tentar sintetizar aqui, tá, gente? São muitas as possibilidades.
Primeiro, autoritarismo e a centralização, ou seja, o poder ele era absoluto, era na mão de um líder apenas, e ele era monopartidarista, ou seja, só existia um único partido político. Então o povo não tinha nem opção de escolha, ok? E tudo centralizava no Estado. A economia era o Estado controlava todos os setores da economia, os setores da sociedade, não havia liberdade de expressão. Tudo isso fez com que o sistema da União Soviética fosse desgastado, ok? Muita burocracia também. Isso meio que travou o desenvolvimento econômico, porque tudo tinha que ter documentos, selos, procedimentos, algo nada muito diferente daqui do Brasil, né? Mas a gente sabe que quanto maior a burocracia dentro de um país, não quer dizer que o país ele é um país, como que eu posso falar, isento de fraude ou de coisas erradas no que se refere à administração pública. Não, pelo contrário. O que se precisa são leis que sejam efetivamente cumpridas. Porque, por exemplo, o Brasil é um tipo de país que nada em leis, tem inúmeras normativas, enfim, tantos procedimentos burocráticos que travam a economia e acabam que esses tipos de burocracia só são combustíveis para que não haja um desenvolvimento econômico suficientemente satisfatório. A economia era falida, ou seja, era uma economia nacional focada somente nela, não tinha um compartilhamento de tecnologias, não havia parcerias econômicas internacionais. Então, isso daí fez com que muita economia fosse estagnada. A educação também, com o tempo, a população foi tomando ciência e consciência da real situação que eles estavam vivendo e percebendo que o mundo lá fora era bem diferente do que era pregoado, era declarado pelo sistema socialista, que demonizava o sistema capitalista. Então, chega que eu cuspi aqui. Então, a população meio que se rebelou. Aí já vou entrar na última lá. Houve uma grande insatisfação populacional, principalmente da classe operária. E aí tiveram várias revoluções, vários processos que foram desgastando até que teve, de uma forma bem sucinta, teve o fim da União Soviética. A gente pode falar sobre outros fatores, mas vamos pensar nesses aí, principais. Gente, eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder continuar no próximo vídeo, tá ok? Que aí o vídeo não fica tão longo e o outro não fica tão curto. Até daqui a pouquinho.